falar sobre a mulher. Hoje é um dia muito especial, sabe? Dia 7 de outubro. E minha mãe estaria fazendo 85 anos hoje. E eu gostaria de estar falando da mulher a partir da Valdira Mina, a minha referência enquanto mulher. Ela sempre no seu passo firme, suave e confiante, sempre esteve ao meu lado para me incentivar em todas as situações. Interessante, né? Todas as situações em que eu atravessei desafios enquanto ela estava aqui, foi alguém que me dizia: vamos mais um pouco. No meu aniversário de 15 anos, eu havia convidado muitos amigos e na minha missa de 15 anos, poucas pessoas foram, mas foram pessoas, mas eu chorei e ela dizia: calma, calma que daqui a pouco se transforma. E quando eu cheguei à minha casa, que era uma esquina do lado da igreja, deveria ter pelo menos umas 80 pessoas me aguardando. Assim foi quando eu passei para a faculdade e eu morava no Rio de Janeiro, tinha 15 anos, tinha 17 anos, e eu falei: mãe, passei para psicologia. Mãe, eu não vou poder fazer, porque eu passei para Gama Filho. E lá naquela época, em 1984, naquele tempo, era chamada de grana firme. Só os mais abastados, só os mais privilegiados poderiam estar naquela faculdade. E ela disse: calma, segura as pontas, porque você vai estar lá. Seu pai vai empurrar mais, nem que seja a vida toda, mas tu vai estar lá. E lá eu fiz a minha formação, e lá eu fiz a minha caminhada, e hoje tenho 30 e tantos anos nessa estrada com a psicologia. Ela veio a falecer quando eu tinha 25, então eu já tenho o dobro do tempo, né, de companhia. Mas eu sempre falo para as pessoas, né, pode passar o tempo que for, vai fazer falta como se tivesse partido agora, né? Mas nós temos duas opções: lembrar do que falou, lembrar de como seria importante estar aqui, conhecendo o bisneto, como seria bom estar aqui, compartilhando a vida das netas, como seria bom ouvi-la mais uma vez, ou eu posso, nos momentos em que eu penso, poxa, eu podia ouvir, o que ela diria nesse momento, já que eu conheço muito bem ela? E aí eu trago a lembrança dela como se fosse agora. E ela continua me motivando, me incentivando, acreditando no meu trabalho, me mostrando a minha melhor e maior versão. E foi alguém que abriu mão da sua carreira. Ela era professora de geografia. Ela abriu mão de seguir a sua carreira para cuidar da minha caminhada e da caminhada do meu irmão. Ela era alguém que só voltou a trabalhar, eu já tinha 16, 17 anos. Era na época da faculdade que ela voltou à vida ativa. Até lá ela esteve presente full time, né? Para nós, conosco, no nosso benefício. E hoje é um dia, como eu disse, né, ela faria 85 anos hoje,
Mas é com alegria que eu digo para você que se hoje eu tenho confiança, firmeza, amparo, discernimento, sabedoria, sem falsa modéstia, mas é real, foi porque eu usei e uso a cada passo o exemplo da minha mãe. E eu venho te convidar, assim como eu quero ser inspiração para as minhas filhas, eu quero que você seja inspiração para os seus. E como que a gente pode ser inspiração para aqueles que estão à nossa volta? Primeiro, o conceito do ser feliz, que eu acho que não só me descreve, mas descreve a minha mãe, descreve a relação que eu tenho com ela, onde a gente fala muito de olhar para as situações, bonita ou feia, a gente vê, sente, experimenta essa situação bem vivida. Gostando ou não gostando, a gente atravessa essa situação, vê como um resultado mais produtivo ou o que a gente pode fazer para dar um resultado positivo. Então, isso dispara o atributo do feliz. E também quando a gente reconhece que a nossa escolha de palavra, a qualidade da nossa palavra, a qualidade do nosso olhar, a qualidade da nossa ação, a qualidade das nossas escolhas, elas são possíveis iluminador da caminhada do próximo. E é isso que eu venho te convidar. Qual é a qualidade que você tem colocado nas suas palavras? Muitas vezes a gente se entristece. Ai, eu vou espirrar. Gente, que abuso, né? Só nas horas que não pode que a gente espirra, né? Vou achar um jeito de editar isso. Todas as vezes que nós nos responsabilizamos com a qualidade da nossa palavra, com a qualidade do momento em que a gente vai fazer uma colocação, é óbvio que há momentos em que a gente se sente irado, que a gente se sente ofendida, que a gente se sente entristecida, que a gente se sente ofendida, mas este momento específico não é um momento para conversar, não é um momento para dar opinião, não é um momento para trocar. Por quê? O filtro, ele não está claro. Então, esta é a situação que o silêncio se faz necessário. Então, a nossa palavra, ela precisa ter qualidade para que ela seja luz. O nosso olhar precisa ser um olhar para o positivo, para as possibilidades, sem reclamar, né? Reclamar é chamar de novo. Sem reclamar o que aconteceu, mas o que eu posso fazer? O que mais é possível? Onde que eu posso usar a minha força pessoal, o meu afeto, os meus exemplos, as minhas memórias, as minhas histórias, os meus sonhos para motivar e incentivar o outro. Quando eu faço isso, eu dou às minhas escolhas uma conotação mais positiva. E, obviamente, os meus atos serão melhores. Então, quando você entende que você pode escolher ser feliz, vou olhar para o que está acontecendo com fé. E vou entender que a luz, que o portador do archote, quem vai iluminar a situação, quem vai mostrar o caminho, sou eu. Ah, Luciane, mas todo mundo vinha atrás de você? É claro que não, nem quero. Larga meu anjo da guarda. Não é isso. Mas quando você toma uma atitude acertada, quando você toma uma atitude equilibrada, quando você toma uma atitude harmonizada, a possibilidade de você inspirar o outro a fazer isso é muito maior. Então, já imaginou se todos nós, antes de proferir uma palavra, a gente pensasse: eu gostaria de ouvir isso? Vale a pena dizer isso? Esse é o momento para falar? Já pensou se todas as pessoas
antes de tomar uma atitude, pensasse: o que eu vou fazer? Quantos vão ser impactados com essa minha ação? Tem uma forma mais positiva e produtiva de fazer a mesma coisa? Porque se eu uso esse critério, eu vou fazer manutenção do meu objetivo, mas eu vou burilar esse caminho de expressão. E é isso que eu estou aqui para te convidar. Fazer um burilamento na expressão, seja da sua dor, seja da sua insatisfação, seja até da sua indignação. Então, Luciane, você está exigindo demais. Não estou não, porque quando a gente tem o cuidado de ler coisa boa, ouvir coisa boa, conversar coisa boa, viver coisa boa, obviamente nós vamos externar coisa boa. E aí você vai ter a experiência, né? Como muitas vezes eu tive a experiência, quando muitas mulheres estavam conversando e eu era criança, e eu percebi que o assunto era até meio libertino, vamos chamar assim, né? E quando a minha mãe chegava, o assunto mudava para uma forma mais elegante de falar da mesma coisa. Então é essa elegância que a gente precisa trazer para o nosso cotidiano. É essa elegância que a gente precisa trazer para o nosso verbo. É essa elegância que a gente precisa trazer para o nosso olhar. E isso fará de nós luz para que nesse dia 7 de outubro nós sejamos feluz. Então eu desejo que o mês de outubro seja um mês de muita celebração, onde nós possamos trazer muitas ferramentas de consciência para a mulher, para o homem, para a família, mas para que a gente possa acolher aquelas pessoas que têm tudo a ver com a nossa expansão de consciência. Escolha pessoas que têm a ver, pessoas que te motivam, pessoas que têm uma conversa positiva, um olhar positivo, e você vai ver que naturalmente, sem qualquer esforço, você vai manifestar a sua porção feluz. E se todos nós limparmos a nossa calçada, nós vamos ter uma rua limpa. Se todos nós fizermos a nossa parte, nós vamos ter um resultado coletivo maior e melhor. O que preocupa não é a força do mal, é a inoperância do bem. Faça só a sua parte e você vai ver que vai inspirar outros a fazer, e logo você vai ter um contato positivo, produtivo com tudo e com todos. Tá bom? Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Se por um acaso você está se perguntando: meu Deus, quem é essa dona? Eu sou Luciane Mina, psicóloga. Venho já há um tempo procurando trazer muitas informações. É um canal que tem bastante informações. Pode visitar os outros vídeos. Se você entender que são contribuição, se inscreva, né? Não se inscreva para apenas estar no canal, mas estar no compromisso de buscar consciência. Se você quer mais consciência, se você quer mais informação, se você quer mais orientação para ser feliz, se inscreva no canal. Curta, é importante, o YouTube vai entender que é um assunto relevante, traga a possibilidade de comentar, se tiver alguma sugestão. Vamos construir esse planeta melhor, onde cada um de nós vai colocar a sua contribuição. Um grande abraço, obrigado por me acompanhar até aqui.